E James Hunt, da temporada de 1976, faz tempo, hein? Faz tempo, pois é. E olha, o repórter Marcelo Correge conversou com personagens dessa história que ganha as telonas de cinema mais de 30 anos depois, Ivan. A direção do filme ficou a cargo de um vencedor do Oscar. Há mais do que a borracha dos pneus, do que o óleo dos motores numa pista de Fórmula 1. Por onde passou a nobreza do automobilismo, é possível notar um pouco de tudo. Asfalto impregnado de sentimentos. Raiva, orgulho, alegria, vaidade, medo. 1976, ano de uma das maiores rivalidades do esporte em todos os tempos. Na Ferrari número 1, o então campeão mundial Niki Lauda. Na McLaren número 11, James Hunt. Era uma rivalidade assim espetacular, porque duas personagens totalmente diferentes. Duas imagens de arquivo dizem mais do que 1000 palavras. No pódio, Niki Lauda preferia ficar escondido atrás dos óculos escuros e devolver as flores que ganhava de presente. Já James Hunt acendia um cigarro e abria uma cerveja. Niki, aquele austríaco alemão, né? Totalmente tudo, né, planejado. O outro sem planejar nada. A rivalidade entre um playboy inglês e um austríaco perfeccionista virou filme. Rush, no limite da emoção, entra em cartaz nos cinemas brasileiros nesta sexta-feira. A história começa bem antes da temporada de 76 da Fórmula 1. Niki Lauda precisou contar para o roteirista do filme todos os detalhes dos primeiros desentendimentos com James Hunt no fim da década de 60. Ele escutava e os olhos dele piscavam de emoção. A missão de recriar o circo da Fórmula 1 dos anos 70 caiu nas mãos de um vencedor do Oscar, o diretor Ron Howard. Essa rivalidade tem muito drama envolvido. Eu sentia que o mundo da Fórmula 1 era algo novo, empolgante. As filmagens aconteceram na Inglaterra, na Alemanha e na Áustria. As corridas em si eram um pouco assustadoras na hora de se filmar. Para fazer a reconstituição das corridas, a produção de Rush teve o apoio de uma equipe da Fórmula 1 especializada em peças antigas. Há muitos efeitos especiais no filme. Mas a Ferrari 312 T2 de Niki Lauda e a McLaren M23 de James Hunt são de carne e osso. Os dois atores tiveram a chance de pilotar os carros verdadeiros da McLaren e da Ferrari. Niki Lauda dominou a primeira parte do campeonato de 76. Venceu a corrida de abertura da temporada em Interlagos. Venceu a segunda, na África do Sul. 5 vitórias nas primeiras 10 etapas do Mundial. Apenas o velho adversário conseguia acompanhar o ritmo do campeão mundial. James Hunt venceu 2 corridas nessa primeira parte do campeonato, na Espanha e na França. Quando o circo chegou à 10ª corrida, na Alemanha, e parou na pista mais perigosa da Fórmula 1, a rivalidade entre Niki Lauda e James Hunt estava no auge. As pessoas sempre acham alguém para se comparar. Algumas vezes eles são amigos, outras são inimigos, e outras vezes são as duas coisas. Num determinado ponto, a rivalidade esportiva deu lugar a um drama da vida real. Isso aconteceu em Nordschleife, o antigo traçado do circuito de Nürburgring. Para ser mais exato, naquela curva, aqui, Niki Lauda encarou a morte. Recriar esse momento foi o maior desafio do filme, um desafio silencioso. Niki Lauda ficou quase 1 minuto preso dentro de uma Ferrari em chamas. Ele sofreu queimaduras gravíssimas em todo o lado direito do corpo. A gente passou 2 dias lá filmando a sequência posterior à batida, uma parte do acidente. E no fim das contas foram dias bem silenciosos, tensos, porque você está fazendo um filme para o público, tentando entreter as pessoas. Mas ali você está recriando algo que faz parte da vida de uma pessoa, uma parte trágica da vida de alguém, uma parte dramática. Os fiscais de pista ficaram apavorados com tanto fogo. 6 pilotos pararam os carros para tentar salvar a vida de Niki Lauda. Entre esses carros estava a Copersucar de Emerson Fittipaldi. A imagem que ficou, o Niki assim, semi-acordado, desesperado, coitado,
e aquela frustração, né? Porque apesar de eu ter ajudado, você não pode fazer mais nada, ele está na mão de Deus. Como dá para perceber, Niki Lauda está muito bem de saúde. Aos 64 anos, o tricampeão mundial é um dos homens fortes da equipe Mercedes. Niki acumula muitos sucessos na vida profissional. É dono de uma companhia aérea, comentarista esportivo na TV alemã e treinador de atores. Ele fez questão de ajudar o ator Daniel Bru, o Niki das telonas. Com ele eu me encontrei umas 8, 10 vezes em Viena. No primeiro encontro ele disse, sabe, para mim isso é muito difícil. E eu perguntei, por quê? Ele disse, porque você está vivo e é conhecido. As pessoas sabem como você fala. As pessoas veem você na televisão o tempo todo. Então, eu não vou interpretar alguém que está morto, vou interpretar alguém que está aqui. Era algo que eu queria fazer, mas também com um pouco de receio, porque é estranho interpretar alguém que é famoso e está vivo. Sabendo que Niki é muito franco, eu torci para ele gostar de mim. Além de falar inglês com um sotaque bem específico, o ator Daniel Bru precisou ficar à imagem e semelhança do piloto austríaco. Na verdade, são dois Nikis, um antes e o outro depois do acidente. Botaram os dentes nele, tiraram uma orelha, fizeram tudo. Ele ficou muito parecido. O James da vida real não teve a chance de conhecer o James do cinema. Hunt morreu em 1993, aos 45 anos, por causa de um ataque cardíaco. O ator Chris Hemsworth nem precisou usar tanta maquiagem para fazer o playboy mais famoso da Fórmula 1. A semelhança entre os dois é natural. Para falar a verdade, o trabalho do Chris foi bem mais agradável do que o do Daniel. Existe algo fascinante sobre ele, porque ele não via as coisas em preto e branco. Ele era incrivelmente apaixonado, sincero, gostava de se divertir, mas também escondia algo dentro de si, algo como um lado mais obscuro. Com o Niki Lauda no hospital, o campeonato de 1976 parecia ter caído no colo de James Hunt. Mas o austríaco surpreendeu o mundo do esporte e voltou a pilotar 42 dias após o acidente na Alemanha. Ele perdeu apenas 2 corridas até assumir mais uma vez a Ferrari número 1 aqui no circuito de Monza, na Itália, para delírio da torcida local. James Hunt não completou aquela prova e Niki Lauda chegou em 4º lugar. A disputa entre os dois seguiu ponto a ponto até a última corrida do ano, em Fuji, no Japão. Niki Lauda tinha 2 pontos de vantagem para James Hunt. E nunca ninguém achou que o James poderia ganhar do Niki pela personalidade dele, né? Brincalhão, divertido, meio playboy, dormia na hora errada e no dia seguinte tinha que acelerar. E o Niki tudo certinho, né? A irresponsabilidade do inglês pesou na hora da decisão. Um temporal atingiu a pista de Fuji no dia da corrida. Os pilotos praticamente não enxergavam os outros carros. Niki Lauda preferiu não correr mais riscos e abandonou a prova na 2ª volta. James Hunt permaneceu na pista. Com essa ultrapassagem sobre Alan Jones, da equipe Surtees, ele garantiu o 3º lugar e o título de 76 com apenas 1 ponto de vantagem sobre Niki Lauda. Há filmes em que o fim é o de menos. Rush é a prova de que o antes, o durante e o depois valem o preço do ingresso.